Olá, pessoal, ao vivo agora para mais uma live. Vamos chamar nosso convidado. Vamos chamar nosso convidado. Convidado não, né? Nosso parceiro. Nosso convidado é... aceitar aqui, ó. Vamos ver, Flávio entrando. Entrou, Ana. Oi, Ana. Que legal você tá aqui hoje. Oi, E Flávio. aí, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom também. Então Estão tá me bom. vendo, tá escutando? Ótimo, seu áudio, tá perfeito. Estamos juntas aqui hoje, você É. aí. Hoje o assunto é um assunto que mundialmente todos comentaram, hein? E a gente trouxe isso para a gestão pública, muito bom, hein? Que legal. Nós somos muito criativos, né? E modestos também. É, A verdade é com a gente. meu Deus, E é aí, um assunto que, conta aí o nosso vamos assunto lá, tão falado. todo mundo viu, já ouviu e já viu os gols dele, principalmente no final de semana, né? A Michele que o diga que tem o filho santista, o cara fez um gol lindo, né? Filho e marido santista ontem estavam a todo vapor com gol olímpico, que eu nem sabia o que era um gol olímpico. O cara tá no escanteio, chuta a bola, ela dá uma volta, uma curva e entra. Meu Deus, Ah, é? Não tá sabia não. vendo? Você vai roubar o lugar do Neto desse jeito. Então, é o retorno do Neymar para o Santos, né? A estratégia que o Santos fez de ter muitas receitas no clube com a vinda, com o retorno do Neymar, seu grande ídolo aí, né? Que está ainda em atividade, né? E aí a gente trouxe isso para a gestão pública, como uma forma de demonstrar o quanto que um planejamento e o quanto que uma estratégia de negócio no setor público é eficaz e traz muitos resultados positivos para a administração pública. E eu quero ouvir um pouco de vocês acerca desse assunto. Também vou trazer aqui um material que a Patrícia Tavares, professora do INSPER, trabalha muito, que é o mapeamento institucional. Depois eu vou falar um pouco de outra estratégia de negócios que a gente usou aí, né, para trazer esse fato do Neymar para ficar mais fácil para as pessoas entenderem, né? Então me conta aí um pouco sobre isso, pessoal. Vamos lá. Deixa eu só dar dois dados aqui, que a gente está com dois dados aqui. O Santos conquistou, só com essa vinda do Neymar, mais de 7 milhões de seguidores até o momento, né, nas redes sociais. E o programa de sócios ganhou mais de 22 mil inscritos, né? Ou seja, trouxe lucro, né, para o clube. Muito Trouxe lucro. muito dinheiro. E não é só para o Santos, né? O Santos teve essa pegada, mas o Neymar também, que estava Claro. machucado, estava lá, calculou exatamente o que seria aí o meio para o final da carreira dele aí, né? Porque ele já está se preparando para É o que a gente fala, o jogo do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha. todo mundo E ganhar. abriu mão, né, de um salário considerável lá fora. É claro que o salário do Santos é considerável, mas ele abriu mão desse a mais para tentar retornar ao futebol, né? Então, Com certeza. Não, e agora é outra visibilidade, né? É outro patrocínio. Então, é um outro nível, né? Ou seja, De publicidade, de marketing. total. É muito lucro para eles. Ou seja, uma tomada de decisão Exato. bem planejada, bem feita. Aí ele tá com uma linha de produtos de treinamento, né? Creatina, não sei o olha que, só. tá desenvolvendo isso. É. Então, Uma boa tomada de decisão, né, Mari? sim, ou seja, uma Muda o jogo. uma estratégia que você mude, né? Muda tudo. E isso, gente, vale muito para a administração pública, porque a gente na administração pública acaba não olhando para a iniciativa privada, para o que eles fazem lá. E acha que o público não pode, não tem como, né? Tem que ser diferente. Aqui tudo é difícil, mas não é, né? Não é. O que a gente fala aqui, até o canal chama Entre o Público e o Privado, justamente por isso que a gente fala dessas relações e dessa interface, cada hora a gente está aí de um lado falando de coisas diferentes, para trazer bons exemplos e boas práticas para o serviço público, para a gestão pública. Então, a primeira coisa, gente, que a gente sempre fala aqui, eu brinco que é o nosso mantra, é planejamento.
Sim. né? Essa ação do Neymar, do Santos, claro que foi tudo calculado. Isso não foi um dia o dirigente do Santos acordou, vamos chamar o Neymar de volta. Isso, Vamos, não. E ele, eu vou abrir mão do meu salário e ir pro Santos, minha casa. Isso com certeza está sendo planejado já há algum tempo, né? Então, a gente tem que aprender na administração pública a olhar o todo, a planejar a longo prazo, né? A ver daqui para frente, o que a gente vai ganhar, o que a administração vai ganhar em investimento. Se Quais eu fizer são as alternativas que você tem? Se eu fizer um investimento aqui, o que eu ganho, né? Ganho no sentido de interesse público. Não estou falando aqui, claro, de ganho de lucro, porque não é esse o nosso objetivo na administração pública. Mas como eu ganho na questão de atender o interesse público, de melhorar a vida na cidade, de melhorar as questões do Estado. Atender mais pessoas. Exato, com menos recurso. Com porque menos recurso. A gente está sempre nesse drama, né, de não ter recurso. Então, como é que eu atendo melhor? Como é que eu otimizo o meu atendimento, o meu serviço com o recurso que eu tenho? Tudo isso, gente, é planejamento. A gente tem um exemplo disso, né, Mari, que já veio na legislação de licitações e contratos, que é o ETP, Sim. né, o estudo técnico preliminar. Exato. Mas o gestor e o servidor público, ele tem mania de fazer só o que a lei fala. Então não vai planejar para outras áreas que não solicitam isso através da legislação. Mas no ETP, a gente tem exemplos muito bons do que a gente pode fazer em qualquer área, né, para qualquer coisa, que é você avaliar todas as soluções possíveis. Então, quais são as alternativas do mercado para eu comprar isso ou aquilo? Exato. Inclusive, o legal do ETP é que ele fala muito isso. Como que o mercado se comporta. Porque não adianta... Teve uma vez que a gente foi licitar lá um negócio que era longarina. Sabe essas cadeiras de... Hospital. De consultório, de recepção. Todas juntas, Todas né? juntas. Para espera. Para espera. E aí, a pessoa lá que fez o termo de referência, ela queria uma longarina... Como é que era mesmo? Ela queria uma longarina, sei lá, de 2. Aí, mas não existia, nem era isso, tá, gente? Estou falando um exemplo qualquer. Mas não existia, só existia de 4. Então não adianta eu querer de 2 se o mercado não fornece. Exato. Então eu tenho que saber o que o mercado fornece, o que tem ali, né? Como que eu vou comprar, como que o mercado se comporta. Não adianta, mas eu quero de 2. Não adianta, porque não tem o mercado, não tem isso do jeito que você quer. E aí vou trazer um outro exemplo fora das licitações, que nas licitações já se exige isso. Então vamos pensar, sei lá, uma desapropriação. Eu tenho uma desapropriação para fazer, eu preciso de um hospital num bairro tal. Então eu preciso, não tenho uma área pública ali, eu vou definir uma área particular e vou desapropriar. Eu tenho que entender todos os imóveis que tem ali, fazer uma avaliação, entender qual o tamanho do hospital que eu preciso, e aí assim descartar outras possibilidades e fundamentar dentro do processo isso, né? Isso é muito importante, até mesmo para não responder depois. Exatamente. Né? Se dá um chabu aí no processo da desapropriação, enfim, o gestor vai responder por essa má decisão, né, que ele tomou. Então, tudo isso é estratégia e planejamento, né? E aí vamos falar, a gente no setor público, né, passou num concurso que não aprendeu sobre gestão, não aprendeu sobre estratégia e como fazer. Precisa se capacitar. Precisa se capacitar, gente, e tem que entender. Não adianta falar, mas eu sou dentista. Mas eu sou engenheiro agrônomo. Você está no setor público, você é gestor, coordenador de área. Você tem que entender, no mínimo, dos princípios do direito administrativo. Básicos. No mínimo. E tem que entender de planejamento, e tem que entender de estratégia, e tem que entender de tomada de decisão. Totalmente. Né? Tem que pensar. Outra coisa também que no poder público agora a gente está começando a falar é mapeamento de risco. Exato. Com certeza, para tomar essa decisão, o Neymar foi mapear todos os riscos. Quais os riscos que ele tinha, por que ele ia perder um salário, aonde ele ia ganhar, qual o risco de perder determinadas coisas, determinado status, determinada situação, como o risco de sair e voltar para o Brasil. Né, de sair da Europa, voltar para o Brasil. Então, tudo isso faz parte do mapeamento de risco, que a gente tem que começar a fazer em todas as ações da gestão pública.
né? A gente tem que pensar no risco. E não existe nada sem risco também, né, gente? Não existe risco zero. Não. Risco zero é para quem não faz nada. E, gente, não precisa complicar, porque alguém vai dizer assim, já disseram isso para mim, né? Quando a lei mudou. Ai, é muito difícil fazer mapeamento de risco, é muito difícil fazer cláusula no contrato disso. Gente, começa com o tão simples quanto colocar em um papel prós e contras, colocar em um papel qual a experiência que eu tenho anterior, como funcionaram as experiências anteriores. E aí você avalia para frente, é muito simples, é um papel prós e contras. E aí vamos trabalhar com as áreas que estão envolvidas, perguntar para elas qual a experiência. Olha que legal, meninas. Até vocês trouxeram o ETP aí, né, no começo da fala, e a Ana, que está aqui nos prestigiando, a Júlia é perita nisso aí. E ela está colocando aqui, ó, mesmo em licitação, os órgãos não estão elaborando ETP visando o planejamento, mas sim o simples cumprimento do requisito legal. Exatamente. Os setores não estão usando ETP como uma ferramenta de planejamento. Exatamente, Ela quis dizer, resumindo, né, pelo que eu entendi aí, Ana, é mais um documento no processo, mas não está tendo aquela visão que o documento ele surgiu e nasceu para isso, que é esse mapeamento estratégico. Exato. Para ver se aquele produto que você está buscando cabe dentro da administração com os seus riscos, né? Então, é muito legal a fala da Ana aí, né? O que é uma pena, né, gente? E é verdade, Ana, as pessoas, primeiro, eles têm preconceito contra o ETP, e segundo, eles acham que, ai meu Deus, é mais uma burocracia, mais uma parte chata para a gente cumprir. Deixa eu preencher, responder essas perguntas aqui e mandar isso embora. Não é assim, gente. O ETP é um instrumento que foi feito para a gente pensar, para refletir, para demorar. É para demorar. Essa fase é para demorar, para outra fase fluir mais rápido, não acontecer nada de errado. Exato. E no ETP é para chamar a área. Eu tenho sempre essa visão e essa briga, tem que chamar a área, porque eu preciso perguntar para o gestor o que você quer, qual é o problema que você quer resolver. E aí a gente vai ir para o mercado para ver quais as possíveis soluções para esse problema. Exatamente. Né? Então, o ETP é um instrumento que tem que ser melhor utilizado e o gestor tem que olhar para isso como uma ferramenta importante de planejamento, que ele é, inclusive. E essa frase que a Mari falou, se a gente puder deixar um recado aqui na live hoje, eu acho que essa frase é muito boa. Qual é o problema que eu quero resolver? Exato. A gente tem que parar para pensar nisso. E o Tribunal de Contas, vale dizer, né, Mari? Hoje em dia ele olha muito mais para o resultado da ação. Então ele foca na eficiência, na efetividade daquela tomada de decisão do que no cumprimento da burocracia. Então, como a Ana falou aí, tô cumprindo o ETP porque eu preciso cumprir, ele vai olhar se o resultado não foi bom, não foi efetivo. É uma e aí eu cumpri, cultura, né? E ótimo, cumpri, vou responder lá na frente. Que terrível, né? E é uma mudança de cultura que a gente tem que fomentar, né? Tem que falar, a gente está trazendo esse assunto aqui, porque a gente tem que mudar essa cultura dentro da administração pública. A gente tem que aprender a planejar, a ser estrategista, né? A mudar as peças ali, como se fosse um jogo de xadrez mesmo. Exatamente, estratégia. Até como olha só, Ana, colocou falando... aí, né, que o Tribunal de Contas até anulou já a licitação por conta de GTP. Elaborado. Porque alguém elaborou por elaborar, por fazer, para cumprir. A causa, né? Ele percebeu... ETP. E o povo que põe no chat GPT, ETP. Não é isso, gente. É realmente para a gente olhar para aquele problema. Porque pensando em qual é o problema que eu quero resolver, eu vou achar soluções, né? Eu vou começar a achar soluções diferentes para aquilo. Então tem que fazer, é um exercício mesmo, é um exercício de estratégia e de planejamento. E o seu órgão não tem as mesmas peculiaridades, os mesmos problemas que outros, né? Acha que o tribunal é bobo, né? Que não vai notar isso, que aquele ETP foi feito só para cumprir tabela? Não dá. Gente, o gestor às vezes ele acha que o ETP é um trabalho a mais, mas não é. O ETP é uma ferramenta que ajuda o gestor a ter o que ele quer, que é resolver aquele problema. Então, se ele fizer um bom ETP, o benefício volta para ele, é que nem bumerangue. Não vai contratar mal, né? Não vai contratar mal, porque aí depois ele faz um ETP de qualquer jeito, a gente faz a licitação tudo bonitinha, contrata e recebe um produto ruim, ou não era aquilo que eu queria, ou não cabe aonde eu ia colocar o equipamento, porque eu não medi, enfim. Porque, isso quando a licitação não para no meio do caminho. Isso quando deu tudo certo. Quando você chega no contrato. Isso quando deu tudo certo.
Então, assim, Quando você não tem que aplicar penalidade. volta para o gestor. Volta. Volta, porque se você comprar ruim, se você tiver que aplicar penalidade, se a empresa não cumprir, se não era aquilo que você pretendia, se não resolver o teu problema, você está com 2 problemas agora. É verdade. Né? Em vez de você resolver um, você ganhou outro. Uhum. Então, eu acho que a gente tem que olhar para o ETP como um instrumento que vai te facilitar a vida. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para ele. Muito bom. E pensando nessa questão estratégica, trazendo um pouco aí, né, a situação do Neymar ainda, eu fico pensando a gente na administração pública de políticas transversais. Vou dar um exemplo aqui. A questão climática que a gente vive, né, hoje. Já é um problema que está dado, não é uma coisa que vai ocorrer ou ter uma previsão a médio prazo. Né? É um problema que já está ocorrendo. A gente teve, alguns anos atrás, aqui no município, uma microexplosão e depois passou 2, 3 anos que se passaram, agora choveu em 2 horas o que chove num mês, né? Verdade. E acabou que aconteceu vários acidentes, até, né, gerando algumas mortes, infelizmente. E esse tipo de estratégia que a gente está falando também é para esse tipo de política, porque é transversal. Não envolve só uma pasta, pessoal. Não envolve só ali a administração que vai analisar o ETP da pasta responsável por podar árvores. Não. É uma política que a gente chama de política de gabinete, que tem que ser estratégico. A sociedade civil, o Ministério Público, tá junto, mas a gente precisa ter uma política transversal dentro da prefeitura, que são as secretarias responsáveis. Sim. Quando eu falo morador de rua, muitas vezes as pessoas jogam isso para assistência. Não é só assistência, é segurança pública, é saúde, é educação, é assistência. Então, quando você começa a trabalhar estrategicamente esse tipo de política, e aí você tem que mapear essas pessoas que estão envolvidas, e esse mapeamento é a estratégia, que no caso do Neymar, os riscos, quem são os atores do processo, né? Para que você consiga construir projetos nos quais você sabe que ele não vai zerar o problema, Sim. mas você vai alcançar determinados números de situações no qual não vai gerar aí um prejuízo enorme ou até mortes, como aconteceu, né? Infelizmente. Então eu vejo que a estratégia ela é muito importante por conta disso. Um exemplo legal que a gente pode falar aqui é pós-pandemia, no finzinho da pandemia que ocorreu, dessa forma estratégica que eu estou falando, foi o PAS. Que o PAS, o que foi? Foram feitas diversas leis municipais, então você teve ali a Câmara Municipal apoiando isso, no qual você trouxe o setor empresarial e você facilitou algumas coisas para o setor, para IPTU de galpão, para o setor da construção civil. Flexibilização das contratações diretas. Para o comércio, principalmente no centro, né, com o retrofit, com a lei do retrofit, por aí vai, no qual você trabalhou junto a esses atores. Então você tem os atores do processo, eles entenderam, né, viram a economia desse pessoal, dessa galera do outro lado, porque o poder público na pandemia recebeu em dia. O pessoal não deixou de receber, agora o comércio teve que fechar. E o comércio querendo abrir, e a saúde falando que não era para abrir, toda aquela situação atípica que a gente viveu. Então, aí você vê, aí tem a Secretaria de Saúde falando uma coisa e a de Desenvolvimento Econômico falando outra. Porque elas estavam recebendo os empresários com a dor deles, né? Faz todo sentido. Então, quando vem um programa transversal de forma estratégica, como foi esse PAS, a gente vê que funciona a estratégia, né? Então, pode ter nascido da cabeça de um ali, mas ele precisou sentar com os atores. E nessa questão dos atores, que é interessante desse material da Patrícia Tavares, que é uma professora do INSPER, que ela trabalha a relação institucional, no qual ela fala, e ela faz todo um mapeamento da relação, até dou isso nos cursos, esse mapeamento, no qual você consegue verificar daquelas pessoas que têm o poder da caneta. Então a gente está falando com autores que têm posição ou situação, porque muitas vezes a pessoa está numa posição de deputado, senador, vereador, mas ele não tem a situação de ter o poder da caneta, ele só está naquela posição por um cargo, mas embaixo que tem o poder. Então você tem que mapear essas pessoas que têm, através desse mapeamento você faz todo o que é conflito, o que não é conflito, para chegar na aprovação de um projeto, e você consegue ter claramente, você tem que almoçar muito com as pessoas aí, viu? Esse curso depois vem a fala de compliance também, aí ninguém mais quer almoçar por conta do compliance e do mapeamento. Ninguém quer almoçar. Tomar café. Vai tomar café. café. Só definir como vai ser o almoço. É interessante você
saber com quem você está almoçando e qual é a visão da pessoa naquele projeto. Se ela é um entusiasta, se ele é um opositor, se ele é um neutro. Lembrando sempre, essa pessoa tem o poder da caneta, ela consegue modificar o processo. Uhum. Pessoas certamente mapeadas, Michel Temer fez isso para não cair com a denúncia da JBS. Quando houve a denúncia, a gravação lá dos irmãos, ele teve que fazer isso com o Congresso para não cair. Né? Porque tem mapeamento institucional estratégico para saber se ele se manteve no poder ou não, né? Se manteria no poder ou não. E Flávio, você que costuma falar bastante das ilhas, né, que a gente tem dentro da administração pública, não tem a menor possibilidade de fazer planejamento e pensar em estratégias sem a comunicação, né? Sim, todo mundo se comunica antes. E a gente tem muito pouco isso, né, na administração. Não dá para cada secretaria ser uma república independente, né? Que a gente brinca. Fala. E essa comunicação, por exemplo, quando a gente trabalhava junto, né, Mari? Que a gente tinha como clientes, né? Estando numa área meio, tinha como clientes as outras secretarias, não adiantava a gente colocar no papel o que a gente entendia. Você precisa entender a dor do outro. Você precisa chamar para conversar, né? E aí precisa entender a dor. Então, assim, se a gente puder sair daqui hoje, né, com esses pensamentos, né? Precisamos nos dedicar mais ao antes, né? E ao planejamento. 2, precisamos melhorar a nossa comunicação né, partes ali, todas as partes envolvidas, ou até se envolver a iniciativa privada, né, com alguma coisa que a gente nunca fez, avaliar realmente, de chamar, de entender, né, tudo no compliance, né, recebendo com mais pessoas, fazendo ata dessas reuniões, disponibilizando em mídias oficiais que estamos abertos para isso. Tudo com transparência, né? Que é um princípio que a gente sempre prega aqui também. Isso é estratégia, né, gente? Total. 3, pensar na solução. Qual o problema que eu tenho que resolver? Busca soluções viáveis, né? Fazer esse mapeamento que você disse, né? Institucional. Quem é o quê? Quem tem que não só dentro da administração. Você tem esse mapeamento com os órgãos de controle, com a Câmara ou a Assembleia. Você tem esse mapeamento com o MP. Qual é a visão do MP na questão do meio ambiente, das políticas que estão sendo feitas? Então, alguém já conseguiu mapear aí? Já foi lá entender, né? A sociedade civil, aquela que vai receber o impacto daquela política, e de forma indireta a sociedade civil também que passa por aquilo. Então, você tem que entender, é um trabalho dinâmico, mas é um trabalho que tem que ser feito. Sim. Todo, né? Não só dentro da caixinha da administração que vive em ilha algumas vezes, né? Mas sim também entregando os stakeholders externos, que a gente chama, né? Que são os segundo setor, órgãos de controle, por aí vai, né? Imprensa, né? Qual é a narrativa da imprensa quanto àquela política, né? E às vezes a gente acha que não pode fazer, né? Quando tá dentro da administração. E pode, com todo cuidado deve. Eu gosto muito da história da vacina, Mari. É muito boa para falar de resultado, né? Conta ela. Eu acho que os tribunais, todos os órgãos de controle têm olhado muito nesse sentido, né? A história da vacina é a seguinte. Estava tendo uma epidemia, estava tendo na região um aumento no caso de morte infantil. É uma história, tá? Não é real. Não é real. É só uma história. Estava tendo um caso de mortalidade infantil aumentou. Aí a administração falou assim, já sei, vou fazer uma campanha de vacinação contra a varíola. Daí ela licitou, fez tudo correto, comprou a melhor vacina dentro do melhor preço, fez uma campanha de vacinação. A meta era vacinar 80% das crianças entre 0 e 1 ano. Vacinou, cumpriu a meta, vacinou os 80%. Aí foi ver a taxa de mortalidade, não mudou nada, não baixou. Por quê? Porque a varíola não era uma das causas de mortalidade infantil. Não. Então, pecou no planejamento lá atrás. Fez tudo certo e pecou no planejamento lá atrás, porque não olhou qual era o problema que ela tinha que resolver e as possíveis intervenções que poderia fazer para minimizar o problema. Podia até ter gastado menos, a depender do que fosse. Exato. Não, é aquela história que eu sempre falo. A pior coisa que você pode fazer na administração pública é fazer muito bem feito aquilo que não precisava ser feito. Uhum. Muito bom, né? Muito bom. Não precisava ser feito de jeito nenhum. E a gente acaba errando muito nisso, porque a gente não faz planejamento e não tem estratégia.
de ação. E não conversa com os outros. Quando planeja, não tem estratégia, né? Quando planeja e tem estratégia, não identificou o problema corretamente que eu tinha que resolver. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque as coisas são interligadas e isso faz a máquina funcionar, né? Com efetividade, com alta performance. E mais, vai sobrar recurso para gastar com outras Claro. coisas. A gente vive reclamando de recurso, de Se a quem não gente tem, conseguir gastar direito, sobra. vai ter espaço, porque a gente vai ser mais eficiente, né? Claro, Efetivo. com certeza. Vai ter espaço. E aí aquela outra frase, né? De que a gente gasta mais com a ineficiência do que com a corrupção. Também. Né? Então a gente precisa rever isso, esses processos ineficientes. Um dado triste esse, na verdade, né? Porque a ineficiência a gente pode combater de maneira até não tão difícil, com capacitação, com treinamento, né? Com o que a gente está fazendo aqui hoje, que é discutir, refletir sobre essas situações. Sim. Então, assim, são coisas que a gente pode ajudar a melhorar. Porque é o que a gente sempre fala aqui, boas práticas, né? Transformam. E boas práticas transformam. Então, a gente tem que disseminar as melhores práticas para ter uma administração de alta performance. É isso. E certo? No campo, até a questão das redes sociais, nesse campo que a gente tem a gente recebe informação de todos os lados, né? A todo momento, a todo minuto. Mas a gente consegue ver cases de sucesso por conta Muito. práticas, né? Tem até recentemente saiu um manual de boas práticas dos governos, e aí é municipal e estadual, o governo federal não entrou, de grandes projetos nesse sentido que a gente está falando aqui, projetos estratégicos, transversais, desde uma parceria público-privada para a construção de um presídio em Minas Gerais, até para um parque em Recife, que foi passado para uma OSC, né, que um parque é referência lá, e um parque também via governo do estado, ali na região que chama Parque Capivari, na região do Jordão. Foi feito ali uma privatização. Você não, ali no momento você pensa que é da administração pública, tanto que tem qualidade no ambiente, tanto que você vê que funciona, e um prato feito ali com um parceiro, foi feito toda uma modelagem. Então você tem para onde seguir, você consegue com essas boas práticas que são divulgadas, não precisa pagar aí. Tem material caro. à disposição, né? Também não adianta dizer que não tem recurso, né? Tem material à disposição. Seguir a gente, por exemplo, no Instagram, vai ter um material. Exatamente, tem muita coisa, né? Mandar para os amigos aí, né? Para quem precisa ouvir, compartilhar. Porque isso ajuda a crescer o nosso canal, ajuda as pessoas a terem acesso, o Instagram entregar mais e as pessoas a terem acesso a esse tipo de conteúdo, né? E, gente, não estamos pedindo para transformar tudo. Se você aplicar amanhã uma coisinha daquilo que a gente falou, né? Fizer um passo a mais, cada dia você vai fazendo um passo a mais, você qualifica em muito essa atividade. A ruptura na mudança de cultura, ela não, senão vira anarquia, ela não acontece. De dia para noite. Então, é isso mesmo. Você tem aí boas práticas e eu sei o tanto que é complexo a administração. As pessoas sentam na cadeira para apagar fogo o dia todo. Mas se você fizer a mesma coisa todo dia, você não vai conseguir mudar, certo? Então, você tem que ir mudando e rompendo esse paradigma, até chegar um momento que você vê que a qualidade do serviço a ser entregue está sendo melhor e o seu dia está fluindo melhor por conta disso, né? Então, é aos poucos mesmo. Tem um livro muito legal que chama Hábitos Atômicos. Não sei se você já... não lembro o autor, me desculpa ele aí, mas... Muito bom. É um livro muito bom. E ele mostra isso, são pequenos hábitos, né? Pequenas condutas que a gente tem, trazendo isso para a administração pública, do qual você vai rompendo os velhos hábitos que te fazem mal, né? Os maus hábitos, né? Vai trazendo espaço para os bons. E a gente tem que olhar, última coisinha, a gente tem que olhar para os detalhes, né, gente? Porque a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça nas pequenas pedrinhas do caminho. Então a gente tem que olhar para os detalhes, né? Ninguém tropeça na montanha. É muito bom isso. Gente, eu vi que tem gente entrando agora. A live vai ficar salva. Leve com vocês e mande para alguém um insight de hoje e comece a aplicar amanhã. Porque não adianta nada também a gente ficar com uma obesidade de conhecimento e mental, pratica, né? Olhando tudo, se a gente não pratica nada, né? É verdade. Eu já fiz isso. E muito. De ver, não, estudar. Esquece de praticar o que a gente lê, né? Isso, gente. Aí
Não é para sair da live e pensar, ai, ó vida, ó céu, mas no meu município não dá, não tenho recurso, não tenho equipe, não tenho nada. Não. Pratica uma coisa amanhã. Planeja melhor uma coisa. E outra coisa que eu ia dizer é o seguinte: tudo é incêndio. Na nossa época, Tudo é lembra? urgente. Não, esse edital tem que sair amanhã, isso tem que sair amanhã. Nada acontece se ele sair no outro dia. Nada acontece. Normalmente Eu dá demorei tudo para certo. aprender isso, né? Normalmente dá tudo certo. Então você brigar por um tempo a mais ou brigar, né? Para Lógico, fazer um planejamento adequado, você tem que saber especialmente, avaliar, né? priorizar. Claro. Mas assim, na maioria das vezes, Dá tudo certo. isso é viável, entendeu? E a gente sofre pressão dos outros sem realmente, talvez, bater o pé para demorar mais agora para ser mais rápido depois. Exato, e para sair com mais efetividade, né? Meninas, a Lívia tá assim aqui, ó. Então, Lívia, nossa Gente, anja. nós temos aí um horário, né, para cumprir. Então, para quem entrou agora, assiste desde o começo que vocês vão gostar. A live tá bem legal. E eu obrigado. queria pedir, gente, para vocês comentarem aí uma frase que vocês acharam legal, se teve um insight Qual bacana. foi o maior insight de hoje? Comenta aí pra gente, tá? Ajuda Ou qual a muito. sua maior dor em relação a esse assunto de estratégia também. e planejamento? Conta pra gente aí nos comentários que A vão gente vai ficar gostar de saber. do feed. Tá certo. Gente, obrigada. Obrigada, Obrigado. Flávio. Beijão. Tchau, tchau. Quem entrou agora, Até vai mais. na live que ficou salva. Beijo! Tchau.